Lua cheia no signo de Leão. Acontecerá no dia 9 de agosto de 2025, às 4h55 da manhã. É uma lua muito especial, está numa configuração muito auspiciosa. Nós temos duas pipas, nós temos um envelope e um retângulo místico esotérico. Então, nós temos aspectos bastante dinamizadores e bastante orientadores, muito de orientar os caminhos, as posturas, as ações. A lua cheia, ela se inicia no signo de Câncer. Câncer está aí abençoado por dois ou três aspectos muito importantes, que é Vênus, Júpiter. Vênus é a grande graça, é a grande beleza, é a harmonia, e o Júpiter é o grande senhor, da expansão, do amor, da sabedoria. Vênus também traz os relacionamentos, traz um conhecimento, traz a arte, a estética, e também nós temos aí Sírius fazendo conjunção em Câncer. Esses aspectos são aspectos de bastante auspício no sentido de prosperidade, de expansão da consciência, de ampliação dos relacionamentos, de plantio, de colheita. Então, isso traz uma grande luz e uma grande esperança para o futuro. No ascendente, nós temos o Sol e Mercúrio, o Sol no aspecto de oposição com a Lua, o Sol no ascendente em Leão. Isso traz uma postura, um vigor, uma autenticidade, uma autoconsciência, uma autorresponsabilidade da sua ação no mundo. O Sol em Leão, ele também tem a vontade e o poder de fazer o melhor, de trazer um conhecimento, e essa vontade de fazer o melhor está aí direcionado para a Lua na sétima casa, a casa do tudo, das parcerias, do casamento, do outro, do equilíbrio, da harmonia, em Aquário. A Lua em Aquário, ela, do ponto de vista da personalidade, ela é um pouco estranha, porque as emoções são um pouco imparciais. Mas do ponto de vista da alma, a Lua em Aquário, ela é muito mais ampla, acolhedora, cuidadora dessa humanidade. Então, ela também rege o povo nesse sentido, no sentido maior de união, de fraternidade, de igualdade para todos. Então, o Sol em Leão na primeira casa, aquilo que eu tenho consciência, aquilo que eu vou fazer, os impulsos pessoais, eles devem refletir um benefício pessoal e para o coletivo. Então, essa integração, esse olhar em espelho que é 180 graus. Então, essa distribuição, porque o Sol traz em Leão, ele traz um vigor, ele traz o calor, ele tem o elemento fogo. O elemento fogo também, ele nos ajuda a nos purificar, a limpar tudo aquilo, transmutar todos os sentimentos, pensamentos, ações que são necessários para uma evolução ou para um progresso maior. Então, desse ponto de vista, nós temos aqui um aspecto muito interessante. E a Lua, também olhando para um aspecto pessoal das emoções do passado, da ancestralidade, né? Nosso ascendente abre aí em Câncer,
que a Lua é regente de Câncer. Então, é um momento oportuno também de estar olhando para essa ancestralidade, para a mãe, para esse passado, tentando fazer o melhor no sentido de distribuir essas emoções, compreender, né, levar numa oitava acima para que nós possamos trabalhar a alegria do leão, o amor do leão, né, esse amor e sabedoria que tem essa energia do sol em leão. Nós temos também aqui Mercúrio no ascendente, em oposição a Plutão, na sétima casa, também em Aquário. Mercúrio em Leão, ele está também muito bem, porque é um signo de ar, a comunicação, a aprendizagem. Mercúrio também rege Virgem, a saúde, mas ele tem a luz do sol, então ele tem uma clareza, ele tem uma dimensão maior e uma fluência entre o que está em cima, o que está embaixo, o que está dentro, o que está fora, né, na lei da correspondência. Então, Mercúrio está muito bem aspectado também, e ele fazendo essa oposição com Plutão na sétima casa. Então, as relações, as parcerias, elas devem o casamento, elas devem ter aí as corretas relações humanas. Plutão, ele também tem a vontade, o poder de trazer as transformações, fazer o que é melhor, trazer as novas possibilidades, regenerar, né? Fazer renascer aspectos, principalmente dos relacionamentos, mas para isso tem que ter autenticidade, tem que ter honestidade, tem que ter transparência, falar aquilo que acredita, que pensa, principalmente porque Mercúrio retrógrado, ele está numa postura de olhar e de refletir. Então, em Leão, é onde ele trabalha também o signo de Leão, o eu sou, né? E esse eu sou é a autenticidade. Então, Mercúrio fica muito à vontade, porque ele também é um grande buscador de informações, de conhecimentos. Então, isso também pode trazer um aspecto criativo, intuitivo, e do ponto de vista Mercúrio, representando também aquelas pessoas que trabalham com as comunicações, então é um momento interessante porque as pessoas podem ter jornalistas, quem está na mídia, muitos insights e muitos insights inovadores, principalmente se tiverem uma visão mais ampla nessa transformação das novas possibilidades de Plutão, aonde Plutão abre aí os novos caminhos para Aquário, para o futuro, para a fraternidade, para o equilíbrio, para a igualdade e liberdade para todos. Então, esses são um dos aspectos assim muito importantes, que eles estão em oposição, eles estão numa tensão para se criar algo novo, tanto o Sol quanto a Lua, quanto Mercúrio e Plutão. Então, esse ponto de tensão de 180 graus é um momento de criação também. Mercúrio está fazendo um aspecto de sextil com Marte. Marte está na terceira casa, na casa de Mercúrio. Marte está em Libra, que também é um signo de ar, de relacionamento. Então, as aprendizagens, as comunicações, então, deve ser equilibrada, porque Marte em Libra, ele está tendo que ficar à disposição dessa energia de equilíbrio, de igualdade, de estética, de beleza e de fluência.
E temos aqui um grande trígono de comunicação. Marte fazendo um trígono com Plutão na sétima casa, que Plutão está trazendo as novas possibilidades, ele está abrindo caminho a caminhos para os grupos, para a humanidade, para a visão de unidade, de fraternidade, e Plutão também faz aqui um aspecto de trígono com Urano, que é um grande trígono, Urano na 11ª casa. Urano está na casa dele, no signo de Gêmeos. E Urano entrou em Gêmeos, trazendo aí novas ideias, novos padrões de pensamento, novas aprendizagens, novas formas das pessoas ter acesso, principalmente aí a inteligência artificial que está movimentando muitas pessoas que não têm acesso a informações e hoje com um aplicativo consegue fazer uma pergunta e ter respostas. Então, isso é um conhecimento, vamos dizer assim, universal, é um conhecimento para todos, e é uma nova forma de conhecimento, é uma forma rápida e imediata, e que é o movimento de Urano. Urano traz esse movimento inovador, rápido, e, ao mesmo tempo, ele propõe, numa oitava acima, uma ordem, né, que nós estejamos conectados com a nossa intuição, com a nossa telepatia, que também a intuição é uma comunicação, é uma autocomunicação muito rápida, e isso está muito disponível para aqueles que estão conectados com si mesmo. Então, Urano está fazendo um trígono com Marte, Marte na terceira casa, no signo de Libra, favorecendo. A terceira casa é uma comunicação mais primeva, inicial. A sétima casa é a comunicação saindo para o mundo, para o tu, buscando os relacionamentos. E a 11ª casa é a grande comunicação com o coletivo, com o povo. E a 11ª casa também é a casa do povo, das instituições que regem o povo. Então, nós temos aqui um belíssimo trígono de fluência, onde as pessoas, o masculino, pode ter diálogos e diálogos de compreensão, de fraternidade e de inclusão, e olhando para que todos possam participar, pertencer deste momento, desse universo transformador. Aqui nós temos também um aspecto de oposição Marte com Netuno e Saturno na nona casa, no signo de Áries. Os dois já entraram, estão retrógrado, mas estão trazendo novos padrões. Saturno traz estruturas sólidas. Saturno traz a IA, inteligência ativa, e Netuno traz a AI, o amor incondicional. Então, são novos padrões que nós deveremos ter: inteligência, conhecimento estruturado, organizado, mas de uma forma amorosa, e onde podemos amar todos os reinos, desde o mineral, o vegetal, o animal e o homem, de uma forma mais ampla e que todos fazem parte e pertencem. Então, essa é uma visão que Marte também, o aspecto masculino, está sendo, vamos dizer assim, mobilizado para que tenhamos novas posturas, né? Novas visões mais integradas, que Marte seja um ser ativo da paz, né, da inclusão, e que tenha persistência nisso. Esse, aqui tem também um sextil, que já falei bastante sobre eles, mas vamos reforçar, de Saturno e Netuno com Plutão, que estão também trazendo aqui essa comunicação, né, com o exterior, um conhecimento
superior, mais amplo, mais profundo, uma visão mais complexa e mais completa, vamos dizer assim, da humanidade e do planeta, e um planeta que não está só num sistema, e onde também há outros sistemas, né, outras galáxias. Então, nós pertencemos a um multiverso. Então, esses aspectos estão mobilizando novos paradigmas, novas ideias, novas posturas, aonde que o velho, a velha estrutura não cabe mais, né? A pequenez, o egoísmo, a separatividade não cabe mais. Saturno e Netuno fazem também um sextil com Urano na 11ª casa. Então, isso aqui tem uma fluência, um movimento, uma rapidez em trazer as novas ideias, as leis e praticá-las. E também podemos pensar na 9ª casa como a casa da ciência, da universidade, de novos conhecimentos, podendo fortalecer esses novos paradigmas, né? O paradigma, vamos dizer assim, mais sutil da espiritualidade, junto com o paradigma da ciência, comprovando que tudo está dentro do homem e aquilo está também dentro do universo. Então, o conteúdo que está no universo, o homem pode acessar à medida que ele tem consciência e saiba lidar com essa frequência, com esse conhecimento de uma forma muito mais edificante para si e para o universo, para o todo. Então, esse movimento do micro e do macro, do eu e a humanidade, isso está nessa alunação muito intenso e muito forte, né? Nós temos essa configuração de envelope, que o envelope abre dentro, no Urano. Então, Urano trazendo as novas comunicações, né? As novas informações, os novos padrões de pensamento, de aprendizagem, de olhar para as crianças, né? Porque gêmeos também são as crianças, só que na 11ª casa nós temos que ter uma visão muito maior, muito mais ampla. Então, isso pode favorecer as pesquisas, os estudos, pode favorecer os conhecimentos, né, de Mercúrio. Mercúrio, ele é considerado, vamos dizer assim, a primeira informação, e Urano é considerado a informação, o conhecimento superior. Então, eles influência, então nós podemos falar que tanto de uma forma mais objetiva, formal, concreta, palpável, como também na intuição, na telepatia e novas formas de comunicação. Então, hoje nós falamos com qualquer pessoa em tempo real, em qualquer lugar do mundo, né? Nós temos, eu já falei desse trígono, o trígono de Mercúrio com Saturno e Netuno, então amplia também os conhecimentos, não só amplia, mas Saturno traz a estrutura. Então, os conhecimentos devem ser pautados em fatos concretos, observáveis, como a ciência postula, mas também Netuno está junto, é um conhecimento da espiritualidade, é um conhecimento também de uma forma amorosa, que isso tudo possa ser trazido como uma competência, uma habilidade, um desenvolvimento maior e de uma forma amorosa. E isso também devemos pensar que deve ser amplo, né? Porque a 9ª casa, Júpiter, é muito expansivo e muito generoso. Nós temos aqui também a Lilith na 4ª casa, no signo do Escorpião. Então, nós podemos
refletir nessa Lilith como olhar para a sombra da humanidade e olhar para a sombra da humanidade para transformar, para transmutar. E isso quem nos ajuda também a fazer esse movimento é a cabeça de dragão na oitava casa, na casa de escorpião. Então, nós temos que olhar para o mundo como totalidade, olhar para a nossa vida, que as nossas ações devem contribuir e ter uma ação proativa no coletivo, na humanidade, mas com a função também de transformar. A cabeça de dragão está na oitava casa, em peixes, e a cauda de dragão está em virgem, na segunda casa. Então, é um momento muito auspicioso e oportuno para fazer organizações, limpezas e descartar, desapegar de padrões velhos, né? De situações que não servem mais, que elas estão, vamos dizer assim, vencidas, que elas estão ultrapassadas. Então, é um momento muito rico que nós estamos vivendo, aonde temos também a parte da fortuna, que é um ponto de alegria que está na relação com o outro. Então, os relacionamentos estão bastante fluidos no sentido de trabalhar uma clareza, uma autenticidade e uma inclusividade. Eu deixo aqui meu forte abraço para todos, um beijo de luz para todos que ouviram, que deixaram seu like, que comentaram. Um beijo de luz para a humanidade e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.